Olá, professores, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e estarei aqui com vocês. Então vamos ver o que nós temos hoje. Aula 4. O objeto de conhecimento é reações químicas e suas equações. E o detalhamento é balanceamento de equações, método das tentativas. Então vamos à nossa aula. Muito bem, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar de reações químicas. E olhe aqui do meu lado, né? Nós temos aqui vários experimentos passando. Esse aqui, o primeiro, é o reações do relógio químico, né? Então note que a medida, o que está acontecendo, né? Nós temos ali esse vidro em cima, esse copo em cima de um equipamento que está rodando, tá? Então essa reação está acontecendo várias vezes, né? Uma outra reação que você está vendo aí é que a gente tem provavelmente dentro desse vidro aí um gás, né? E esse gás pode ser o hidrogênio, e à medida que ele dá uma ignição ali, o fogo, esse fogo queima rapidamente dentro desse tubo. É muito legal o som, né? Que dá, e aí por isso que latido de cachorro, né? Nós também temos aí o semáforo químico. Então você vai ver aí também, né, algumas reações acontecendo. Então note que a aula de hoje vem trazer várias reações químicas que nós temos. Reações que elas ocorrem de várias formas. Você viu naquela rotação que aconteceu uma reação, outro foi através de uma ignição, esse aqui foi através, né, de chacoalhar ali a água e ocorreu uma reação química. Então as reações químicas elas podem ocorrer de várias formas, né? Note aí, ó, ele passou, né, do amarelo para o verde, para o vermelho. Então são muitas reações químicas. Então vamos entender e se aprofundar mais sobre isso. Dê uma olhada. Então as reações químicas elas acontecem quando quebramos ligações entre átomos e moléculas, transformando-as em outras substâncias. Então é muito importante você entender este processo. Nada mais é uma reação química do que quebrar uma ligação entre as moléculas e criar novas ligações. Essas quebras de ligações, elas podem ser feitas através de calor, através de luz, tá? Podem ser feitas de várias formas, mas é muito importante você entender esse processo e saber identificar o que é cada coisa, o que é um átomo, o que é uma molécula, o que é elementos, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é importante você prestar atenção em tudo que a gente está falando. Então, beleza. Reações químicas, o que elas são? Elas ocorrem quando há quebra de ligações e formações de novas ligações, tá bom? Então, dê uma olhada. O que vai definir uma reação química? Vai definir como a formação de novas substâncias, tá? Então, nós temos aí, note, ó, formar novas substâncias, né? Diferentes das substâncias iniciais, ou seja, toda reação química vai ter os reagentes, tá? Que vão reagir entre si e vão formar os produtos, tá bom? E aí, isso aqui ocorre uma transformação da matéria. Importante lembrar que matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, e esse lugar que ele ocupa é chamado de volume, e ele tem uma massa, tá? É muito importante você lembrar o que é matéria, tá? Ou seja, beleza, professor, eu entendi que os reagentes vão reagir, tá? E vão formar novas substâncias que são diferentes das iniciais e vai ser um processo de transformação. Exatamente. Então, toda vez que você escutar, aqui ocorreu uma reação química, é isso que acontece. Como é que eu posso identificar isso? Dê uma olhada nas imagens que eu estou mostrando aí para vocês. Aqui são pistas de como é que eu posso identificar, tá? Então, note aí que o primeiro tem um prego, né? Ocorreu uma mudança de cor. Esse prego, o que aconteceu com ele? Ele oxidou, né? Você já deve ter escutado este termo.
Este termo de oxidar nada mais é do que o ferro, ele está reagindo com o oxigênio do ar, tá? E claro, existem pregos que eles têm uma proteção, e essa proteção faz com que, né, esses pregos eles durem mais mesmo recebendo chuva, mas em determinado momento ele vai oxidar e aí cria uma proteção. Geralmente a oxidação, você vai passar o dedo, você vai manchar o dedo, porque cria uma película, né? Porque senão oxida tudo. Se você pegar uma palha de aço, a palha de aço está toda, se for na água, ela vai estar toda oxidada. Então isso é uma reação química, uma mudança de cor. Outra é a formação de chama. A formação de chama nada mais é do que realmente uma reação química. Note o seguinte, você está ali, né, na frente do fogão e vai acender aquela chama para cozinhar alguma coisa ou fritar alguma coisa. E aí o que acontece? Você abre o gás e esse gás vai ser acendido ali com um fósforo. Só que se não tiver oxigênio, não produz calor, não vai ter essa chama, tá? Então note que a ignição ali, né, são esses 3 ingredientes ali. Exemplo é que você pode fazer um experimento em casa. Você acende uma vela, tá? E coloca um copo grande sobre a vela, que tampa ela de cima para baixo. O que vai acontecer é que o oxigênio que está ali dentro vai ser consumido e essa vela acaba, ela apaga, né? Então nós não teremos aí mais a vela porque o oxigênio, que é um ingrediente essencial para a formação da chama, não está ali. Variação de temperatura também pode ser uma reação química, tá? Então, por exemplo, se você misturar álcool com água, tá? Dependendo da quantidade ali de álcool que nós temos de concentração, ele pode esquentar naturalmente. Você apenas misturou água, né, com álcool. Um outro exemplo que eu posso dar é quando você toma uma bebida alcoólica. Você bebeu água e fala assim, nossa, esquentou, né, bastante, porque o álcool reagiu com a água e aqueceu, né, o seu corpo de forma interna. Então, também pode ocorrer reações que, em vez de ser exotérmicas, ou seja, liberam calor, são endotérmicas. Também liberação de gás, tá, com pastilhas efervescentes, é o que é mais comum, né? Você coloca ali na água e essa pastilha vai, ao decorrer do tempo, liberando CO2. E aí nós temos uma pastilha efervescente. Outro exemplo que também podemos ter ali é na formação de um sólido. Ou seja, nós temos, imagina assim, nós temos dois recipientes, onde esses recipientes, eles estão com líquidos transparentes, tá? Esses líquidos transparentes, quando eles são misturados, parece que eu estou colocando pó dentro da água. Ou seja, antes eu tinha 2 substâncias, que um exemplo pode ser o NaCl, que é o sal de cozinha, ele é transparente em água, e o nitrato de prata também é transparente, tá, em água. E aí o que acontece? No caso incolor, né? Quando eu misturo os dois, vai ocorrer uma reação química, onde o nitrato de prata e o cloreto de sódio vão reagir, e eles vão inverter, ou seja, em vez de nitrato de prata, eu vou ter cloreto de prata, tá? E aí o cloreto de prata, ele é insolúvel em água, e aí ele vai aparecer ali, tá? Então, ó, é uma outra forma de fazer uma reação química. E vamos aí para o último exemplo. Dê uma olhada. Nós temos aí liberação de cheiro. Sim, quando você sente o cheiro de alguma coisa, as reações químicas acontecendo, tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês, né, é quando a gente está fazendo comida mesmo. Quando a gente está fazendo comida, à medida que está aquecendo ali, ligações estão sendo quebradas, ligações estão sendo formadas. Então esse cheiro vai vir. Ah, professor, e aquela pedrinha de naftalina? Aquilo é uma transformação de estado físico, tá? Não ocorre uma reação. A pedra de naftalina, ela passa do sólido para o gasoso, tá? Para quem não lembra o que é pedra de naftalina, é aquela para afastar barata, geralmente você encontra ali no banheiro também, tá? Então ela só fez uma transição, ela não ocorreu uma reação química, tá? Ah, professor, também quando eu espirro alguma coisa que estava no líquido e foi para o gasoso, também é uma transformação, que é uma transformação de estado físico,
Então, importante entender, tá? Que como a gente acabou de definir, uma reação química é quando ocorre uma transformação química, ou seja, a estrutura muda. O que era antes, né, no reagente é diferente agora no produto, tá? Vamos tornar mais visível isso aí para você, dê uma olhada. Então, ó, reações químicas, elas ocorrem quando uma ou mais substâncias reagem para formar novas substâncias, como a gente acabou de falar. Nós temos do lado esquerdo os reagentes, né? E uma seta que separa os dois, e do lado direito o produto. Então aqui a gente tem um gás, que é o gás metano, tá? É o gás metano. Ele é um gás que tem uma menor quantidade de carbono do que o butano, que está no botijão de gás, tá? Então, o metano tem três carbonos a menos, mas o princípio é o mesmo. O que vai acontecer aqui é que o metano vai, quando é colocado calor, e aí o símbolo do calor geralmente é um triângulo, tá? Normalmente não aparece, mas dependendo, né, do exercício que você está fazendo, vai aparecer um triângulo. E aí ele vai reagir aqui com oxigênio, porque toda combustão precisa de oxigênio, produzindo o CO2 e a água, tá? Ou seja, note que todos aqui são gases, ó. Gases, gases, gases e gás. Então, quando eu queimo metano, eu vou produzir CO2 mais água, tá? Então, note que isso é uma reação química. Existem reações químicas que elas são reversíveis, eu consigo voltar para os reagentes, mas nesse caso de combustão, eu não consigo, tá? Eu não vou ter como pegar o CO2, reagir com um H2O que foi liberado para voltar para o metano e o oxigênio, tá bom? Então, nesse caso, não tem como. Ah, mas professor, eu vi um monte de bolinha. O que é isso? Vamos definir o que é cada coisa. O que é um elemento, né? E o que é um átomo. Então, quando a gente delimita isso, a gente vai analisar ponto a ponto a diferença entre uma molécula, a diferença entre um elemento e uma substância, tá? Então, vamos lá. O que é um átomo? O átomo ele é a menor fração capaz de identificar um elemento químico, tá? Ou seja, vamos pegar um elemento aqui como o hidrogênio. Se eu falo elemento hidrogênio, eu estou falando apenas do símbolo, a simbologia, tá, do elemento. Quando eu falo átomo de hidrogênio, eu estou me referindo a ele como a menor fração capaz de identificar. Ah, professor, então elemento é um conjunto de átomos que apresentam as mesmas características. Exatamente. Ou seja, representação de átomos diferentes, como você pode ver aqui, ó. E esse aqui pode ser, quando a gente olha o slide anterior, né, não tem nenhum roxo, mas os verdes são representados pelo hidrogênio. Professor, como é que você sabe? Eu sei por causa disso aqui, ó. Quando a gente analisa a fórmula aqui do composto, eu tenho carbono e 4 hidrogênios, ou seja, 1, 2, 3, 4, tá? Então, eu posso dizer que esse verdinho aqui é um hidrogênio. Eu posso dizer que este verdinho aqui também é um hidrogênio, tá? Então, nós temos dois hidrogênios, um aqui e o outro aqui, tá? Então, importante entender isso, tá? Então, se eu falar hidrogênio e for representar ele como um átomo, ele é uma bolinha, tá? Então, aqui no caso, representação do modelo atômico de Dalton, que é um dos cientistas, que é a esfera maciça, indivisível e indestrutível, tá? Então, aqui, nesse caso do elemento, eu iria dizer que o elemento é o hidrogênio, tá? Então, quando a gente analisa apenas aqui o símbolo, a simbologia. Quando eu falo de uma molécula, aí note, a gente viu o átomo, né? Quando os átomos se juntam, nós temos uma molécula, ou seja, nós temos um grupo de átomos iguais ou diferentes,
Então, note que aqui é uma representação de duas moléculas. Então, vamos dizer, né, que esse cara aqui, o roxo, é o oxigênio, tá? Deixa eu colocar de outra cor. Esse aqui é o oxigênio. A gente já sabe que o outro é o hidrogênio. Então, aqui eu tenho um oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios. Então, se eu fosse analisar essa molécula, eu diria que a fórmula desta molécula é HO. Já dessa outra molécula vai ser o quê? O3, porque eu tenho 3 oxigênios, tá? E já aqui a substância é um grupo de moléculas iguais, tá? Quando a gente fala de substância. Então aqui eu teria HH, né? Ou seja, H2. Aqui eu tenho H2. Aqui eu tenho mais H2. Ou seja, no total, preste atenção. No total aqui eu tenho 3 H2. Ou seja, uma substância, note, uma substância onde eu tenho 3 o quê? 3 moléculas, tá? Então, note, olha que a gente vai unir tudo. Eu tenho 3 moléculas, tá? De quê? Né? 3 moléculas de hidrogênio gasoso. Ou seja, como assim hidrogênio gasoso? Porque é H2. E em cada molécula eu tenho 2 átomos do elemento hidrogênio. Olha aí, ó. Unindo tudo isso, eu tenho uma substância com 3 moléculas do hidrogênio, tá? Do hidrogênio, que em cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio com o elemento hidrogênio, tá? Então é muito importante você entender essa nomenclatura direitinho, tá? E agora eu vou colocar para vocês darem uma olhada em um vídeo que vai fazer essas reações aí direitinho, tá? E vocês vão poder ver a produção do gás hidrogênio. Dê uma olhada. Olá, meus queridos, professor Paulo Torres aqui de Química, e hoje eu vim trazer um experimento para vocês. Os itens que nós temos aqui é água, então nessa garrafa tem água. Nós temos aqui soda cáustica, que você pode estar encontrando no mercado. Nós temos aqui também um isqueiro, um balão e alumínio. O que nós vamos mostrar aqui com esse experimento? Nós vamos mostrar 2 reações químicas. Nós vamos estar colocando dentro da água a soda cáustica e logo em seguida o alumínio, que vai fazer uma reação química. Essa reação química vai liberar um gás e esse gás vai ser armazenado no balão, que é a segunda reação química, onde nós vamos explodir esse balão. Então, fica aqui com a gente que daqui a pouco nós vamos ver essa reação acontecendo. Agora nós vamos para a segunda parte, então preste atenção que eu já coloquei aqui a soda cáustica. Vocês, claro, não vão conseguir sentir daí, mas quando a soda cáustica cai na água, ela fica mais quente. Se tiver alguma substância orgânica aqui, vai acabar entrar em decomposição. Por isso que a soda cáustica é usada para desentupir, tá? Qualquer coisa que você for utilizar. Pode ser pia, pode ser vaso, então é um ótimo desentupidor. Então agora nós vamos acrescentar o alumínio, que em reação vai liberar um gás e nós vamos estar armazenando dentro do balão. Então prestem atenção, vou colocar aqui na frente. Notem que a reação já começou a acontecer, o balão começou a encher. Então o que está acontecendo aqui é uma reação química que vai liberar o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está sendo armazenado dentro desse balão. Ele vai começar a encher. Então aqui dentro desse balão nós temos o gás hidrogênio. E note que a reação ela continua a acontecer. E por ela ser uma reação muito exotérmica, ela libera muito calor. Dê uma olhada que a garrafa está até se distorcendo.
perante a quantidade de calor que está sendo liberada aqui, ó. Então, além dessa reação liberar gás, ela também libera muito calor. E agora nós vamos para a nossa terceira parte, que nós vamos estar explodindo esse balão. Agora que nós já armazenamos o hidrogênio dentro do balão, o que nós iremos fazer é a terceira parte do experimento. Eu vou botar fogo aqui no balão e note o seguinte, quando o hidrogênio entra em contato com o oxigênio, nós teremos a produção de água. Então normalmente quando a gente queima alguma coisa ou há alguma explosão, sai fumaça. Porém aqui, como é hidrogênio reagindo com o oxigênio, ele vai produzir água e não fumaça. Então claro, vocês não vão conseguir ver, mas se fizer esse experimento em casa, vocês vão notar que no balão tem algumas gotículas de água. Então dê uma olhada. Conseguiram ver que não saiu fumaça? E é exatamente assim que a gente tem uma reação química. Vocês viram a primeira reação com a produção de hidrogênio e agora a segunda reação com a produção de água, tá bom? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Que legal, né? Então note que foi produzido ali hidrogênio através de uma reação química. Isso é muito incrível quando você consegue entender cada produto, cada reagente e essas reações químicas acontecendo. Mas é muito importante que você entenda o seguinte, toda reação ela precisa seguir a lei de Lavoisier, que é o que? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. Então dê uma olhada, que esse é o assunto de balanceamento. Olha aí. Balanceamento, o que acontece? Significa garantir que o número de átomos de cada elemento seja igual no dois lados da equação, tá? Ou seja, se temos 4 átomos de hidrogênio, tá? Do lado dos reagentes, como você pode ver aí, nós precisamos ter 4 de hidrogênio do outro lado. Ou seja, se eu cortar aqui, né? E for balancear o número de átomos, por isso que é importante que a gente acabou de ver agora há pouco, você vai ver que o C, né? O CH4 vai ter o quê? Vai ter 1 carbono e 4 hidrogênios, tá? Então, aqui, ó, é 1 carbono e 4 hidrogênios. Então, começando aqui pelo lado esquerdo, se eu tenho 1 carbono antes, eu tenho que ter 1 depois. E tá aí, ó, eu tenho 1 depois. Então, o átomo de carbono, tá? O átomo de carbono está ok. Já os átomos do hidrogênio, eu vou ter o quê? Eu tenho 4 antes e eu tenho 2 depois. Então eu tenho que colocar um 2 aqui, porque agora eu vou ter 2 moléculas de H2O. O que isso significa? Que eu vou ter H2O e H2O de novo, tá? Ou seja, totalizando 4 hidrogênios. Então aqui está ok. Agora, oxigênios, eu tenho 2 antes, depois eu tenho 2, e aqui, ó, lembra que eu coloquei o 2? Então, significa que eu vou ter um aqui e outro aqui, totalizando 2. Então, no produto, ó, eu vou ter no total quantos hidrogênios? 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu só tenho 2. Eu coloco 2, agora eu tenho 2 moléculas de oxigênio, e aí eu balancei aqui a quantidade de oxigênio. Então aqui está ok, tá? Então eu vou trazer agora um simulador para vocês verem esse balanceamento direitinho, tá bom? Dê uma olhada que esse simulador vai trazer toda essa perspectiva de balanceamento. Olha aí. Então aqui nós temos 3 formas: a introdução, a equação e um joguinho. Tá? Depois você pesquisa aí para jogar esse joguinho. Mas vamos lá só para você entender. Note que aqui eu tenho o quê? Eu tenho a reação química, tá? E aí eu tenho o antes e o depois. Eu vou colocar aqui em balança só para você entender. Deixa eu colocar dessa forma, porque vai ficar mais claro depois. Eu primeiro vou colocar um em cada, e você consegue ver as bolinhas, né? No nitrogênio as bolinhas são azuis. Então, note que antes eu tenho apenas
2 bolinhas azuis. Depois eu tenho uma. Então eu preciso de 2 bolinhas azuis. Já das brancas, agora antes eu tenho apenas 2, depois eu tenho 6. Então eu preciso de 6 bolinhas antes. Olha aí, ó, como fica igual, né? Se eu fosse colocar numa balança e fosse diminuir aqui, ó, olha como fica a pensa. Diz que no produto tem 6 bolinhas. Então eu preciso de 4, né? De 6 antes. Se eu for aqui, né, na queima de metano, como a gente acabou de ver, usando essa balança, colocando um de cada, você vai ver que o carbono está ok. Já o hidrogênio eu tenho 4 antes e 2 depois. Então eu tenho que colocar um 2 aqui para que esse 2 vire 4. E aí o oxigênio por último, que a gente acabou de ver, eu tenho 4 do lado direito e 2 antes. Então eu coloco um 2 aqui e está balanceado, tá bom? Então note como é bem simples aqui a questão do balanceamento. Se eu fosse colocar aqui, ó, na forma de tamanho, do mesmo jeito, ó, tá vendo? Ele sempre vai comparar se eles estão iguais, tá? Numa reação química, ele traz do mesmo jeito que a gente acabou de ver aqui, ó. Então aqui, eu vou precisar de 2 aqui e aqui, tá balanceado, tá simplificado, do mesmo jeito, tá bom? Então é muito importante você entender o balanceamento químico que vai, né, nortear aí as reações químicas. Mas diariamente você deve estar vendo essas reações. Deixa eu trazer uns exemplos para você, dê uma olhada. Então, nós temos a purificação da água, que essa reação pode ocorrer perto de você, no Amazonas, né, em comunidades ribeirinhas. A purificação da água frequentemente envolve reações químicas, como a adição de cloro para eliminar os micro-organismos. Então, note a equação, dê uma olhada. Então, na equação que vocês vão ver aí, ó, tem o quê? Tem Cl2, que é o cloro, que é adicionado à água. Vai formar o quê? O HOCl, tá? E o ácido clorídrico, que vai estar matando ali os micro-organismos, tá? Então, esse é o feito processo ali do tratamento de água. Nós também temos o processo de oxidação de ferrugem. Dê uma olhada. Então, nós temos aí os objetos de metal, como barco, né, e ferramentas, em nossa região estão constantemente expostos à umidade e ao oxigênio que leva à oxidação, ou seja, a ferrugem. Então, você consegue ver aí o barco, né, tá todo enferrujado e gera buracos, porque como a gente acabou de falar, essa reação de oxidação vai realmente consumir aquele ferro, tá? Primeiramente, ele não vai consumir totalmente porque cria ali uma proteção, mas como está diretamente em contato ali com a água, vai tirando essa proteção. Então, note, olha a reação química que aparece. Então, nós temos a reação, ó, entre o ferro, né, e o oxigênio, forma o óxido de ferro. Olha como está balanceado. Baseado no que a gente falou, nós temos aí 3 moléculas ou 3 átomos. Tem 3 átomos de ferro, tá? Ah, mas o 3 você não falou, professor, que era a molécula. É, mas a molécula é um conjunto de átomos. Eu só tenho um átomo de ferro, tá? Então aí são 3 ferros. Já ali, ó, O2, tem 2 átomos e uma molécula. Então são 4 moléculas de oxigênio. Essa reação vai produzir o quê? 2 moléculas de óxido de ferro, que você está vendo ali, né? Então nós teremos no total, nessa molécula, 2 átomos de ferro, 3 de oxigênio, tá? Então, essa reação química já está balanceada, tá bom? Então, é muito importante você entender essas reações químicas, balancear para realmente, se você quiser fazer, e claro, com muito cuidado, tá? Muito cuidado com essas reações, porque eu acabei de mostrar nessa aula que tem algumas que fazem explosões, tá? Então, tome cuidado, aprenda bastante química, é muito legal. E entenda essas reações químicas que acontecem no nosso mundo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe e até a próxima.